Olá, alunos do nono ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa videoaula. Mais uma videoaula de Química, professor Pedro Luiz. Nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre o capítulo 12, como são formadas as diferentes substâncias. Bom, nós sabemos que as substâncias são formadas através de fenômenos químicos, ou seja, reações químicas. E as substâncias elas podem se apresentar de três maneiras. Eu posso ter substância na forma de átomos, moléculas ou aglomerados iônicos. Substâncias na forma de átomos seria, por exemplo, uma barra de ferro. Uma barra de ferro, por exemplo, eu teria apenas átomos de ferro, certo? Desse jeitinho aqui, ó. Um próximo ao outro. Na forma de moléculas é quando tem associação de dois ou mais átomos. Então, eu poderia ter, a substância água. Quando eu tenho a água, eu tenho moléculas de H2O, que nós sabemos que são dois hidrogênios e um oxigênio. Faz ligação covalente, lembra? Toda vez que eu tenho moléculas, eu tenho ligação covalente. Esses elementos que formam moléculas são elementos formados por ametal mais ametal ou ametal e hidrogênio. Então aqui nós temos o oxigênio como ametal e aqui o hidrogênio. Então eu teria várias moléculas de água, que seria mais ou menos desse jeitinho aqui, ó. O átomo de oxigênio e aqui os hidrogênios. Então, teria várias moléculas de água desse jeitinho. O átomo de oxigênio e os hidrogênios. Sim? Aglomerados iônicos, nós vimos que são substâncias que fazem ligação iônica, ou seja, metal mais ametal. Seria no caso do nosso sal de cozinha, NaCl. Sal de cozinha, aglomerado iônico. Eu vou ter um íon Na+, e um íon Cl-. Um íon Na+, e um íon Cl-. Então esse aqui foi só uma revisão do que nós vimos, certo? No capítulo de ligações químicas, que esse capítulo 12 começa desse jeito. Bom, para formar uma substância por meio de uma reação química, então a gente vai estar falando sobre substâncias na forma de moléculas e aglomerados iônicos, que a reação química envolve duas ou mais moléculas formando uma terceira substância. Então nunca vai ter uma reação química formando uma substância na forma de átomos, tá bom? Bom, para formar uma substância por meio de uma reação química é necessário fornecer uma energia inicial. Essa energia inicial é a energia de ativação. A energia de ativação é a mínima energia necessária para romper as ligações químicas dos reagentes e formar novas ligações químicas no produto, tá? Então é a mínima energia necessária para romper ligações químicas no reagente e formar ligações químicas no produto. Bom, além da energia de ativação,
eu preciso de uma outra coisinha para acontecer uma reação química, que são chamadas as colisões efetivas e não efetivas. Cada reação química tem uma orientação de colisão entre as moléculas que faz com que ela aconteça ou não. Você não precisa memorizar quais são as colisões efetivas ou não efetivas, tá? Mas você tem que saber que elas existem. Então, imagina que eu tenho essa reação química genérica aqui, ó. H2 mais Cl2 produzindo 2 de HCl. Sendo que H2 vai ser essas duas esferas negras, o Cl2 são as duas esferas brancas. Bom, se eu tenho a colisão nessa orientação do H2 na vertical e no Cl2 na horizontal, a gente percebe que elas colidem e não formam o HCl, que seria essa daqui. Então, nessa situação 1, seria uma colisão não efetiva. Não é a orientação correta para a formação do produto. Então, além da colisão correta, eu também preciso de energia de ativação. São esses dois fatores, tá? Iniciais. Então, colisão não efetiva. Ou também chamada de desfavorável, tá bom? Aqui na 2, perceba, houve a colisão, mas eu não formei de novo HCl. Então aqui eu já tenho o H2 na horizontal e o Cl2 na vertical. Então essa daqui também é uma colisão. Agora eu vou botar outro nome. Desfavorável. Na 3, o que eu tenho? Na 3, sim. Eu tenho as duas moléculas na vertical, para essa reação química elas têm que estar assim, na vertical uma com a outra. Tenho a colisão entre elas, e aí elas deixam de ser assim, ou seja, eu vou romper a ligação química que une aqui, ó, os átomos de H2, romper a ligação química que une os átomos de Cl2. Então, através da energia de ativação, eu vou romper essa ligação e vou formar o meu produto, que é o HCl, tá bom? Então aqui vocês percebam que as moléculas mudaram. Antes eram duas esferinhas pretas conectadas umas à outra, agora é uma esfera preta e uma esfera branca, certo? A quantidade é 2, então por isso que aparece 2 aqui. Bom, quais são os fatores que afetam a velocidade dessa reação? O primeiro fator é a temperatura. Quando eu aumento a temperatura de um sistema formado por moléculas ou aglomerados iônicos, eu vou aumentar o número de moléculas sendo agitadas. Se eu aumento a agitação molecular, eu aumento a colisão que existe entre essas moléculas. Se eu aumento o número de colisões, eu posso aumentar o número de colisões não favoráveis e também eu posso aumentar o número de colisões favoráveis. Que é essa última que nós vimos, que é uma colisão favorável. Se eu aumento o número de colisões favoráveis, eu vou aumentar a velocidade, certo? Então, alimentos cozidos são cozidos mais rapidamente numa panela de pressão do que numa panela convencional, porque eu consigo submeter o alimento em contato com a água a uma temperatura muito maior na panela de pressão. A água chega a 100 graus Celsius, 120 graus Celsius na panela de pressão, enquanto que numa panela convencional ela só chega a 100 graus Celsius e evapora. E o cozimento é o contato da água quente, ainda líquida, com o alimento. Alimentos demoram mais para estragar na geladeira, porque eu estou diminuindo a temperatura e aí eu vou diminuir o quê? A velocidade da reação. Porque nós sabemos que a decomposição é uma reação química, eu formo novas substâncias. À medida que eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade com que a decomposição acontece. O segundo fator é a quantidade de reagentes. Quanto mais reagentes eu tiver, maior vai ser o número de colisões e maior a velocidade. Então imagine que eu tenho essa reação química aqui, ó, A mais B produzindo C. O que a gente percebe? Aqui eu tenho uma colisão possível apenas, certo? Por que eu só tenho uma colisão? Eu só posso colidir A com B ou B com A. Se eu aumentar a quantidade de A, eu já posso ter duas moléculas de A colidindo com uma molécula de B. Ah, professor, mas não precisava de outra de B? Tudo bem,
Mas se eu aumentei a quantidade de um dos reagentes, eu já aumento o número de colisão e já aumenta a velocidade. Então aqui eu tenho duas colisões possíveis acontecendo. Agora, olha essa outra. O terceiro exemplo, eu já tenho a colisão dessa primeira molécula de A com B, com outro B, a segunda molécula de A com o primeiro B e com o segundo B. Então aqui eu tenho um total de 4 colisões acontecendo. Olha, à medida que eu vou aumentando o número de colisões. E aqui eu tenho um total de 6 colisões acontecendo. Então percebam aí como que o aumento da quantidade de A ou de B vai aumentando o número de colisões e, por consequência, a velocidade. Bom, superfície de contato. Bom, quanto maior a superfície de contato entre as moléculas que são os reagentes, também maior vai ser a velocidade da reação. E essa superfície de contato ela vai aumentar o número de colisões. Imagina você tem um comprimido efervescente, certo? Um comprimido antiácido, tá? Se eu tiver um comprimido inteiro e eu coloco na água, apenas a parte externa do comprimido vai estar em contato com a água. E aí a gente sabe que libera aquela bolha e tudo mais. É um comprimido antiácido ou um comprimido de vitamina C, tá bom? A mesma reação química. Agora, se eu tiver esse mesmo comprimido, ao invés de estar inteiro em pó, todo o pó vai ter contato imediato com a água. Então, aumenta a superfície de contato. Então, quando eu tenho o fragmentado, que é em pó, quer dizer que ele tem maior superfície de contato, por isso ele reage mais rápido com a água. Quando eu tenho inteiro, ele tem menor superfície de contato, por isso que ele demora mais para reagir com a água. Esse é o sólido, tá? Dos 3 estados físicos é o que tem menor superfície de contato. Quem ganha dele? Líquidos e gases. Então, os gases são as substâncias que vão reagir mais rápido, porque eles estão dispersos mais rápidos dentro de um cilindro, então eles têm um contato muito rápido um com o outro. Depois, os líquidos e, por último, os sólidos. Só que dentro dos sólidos, como eu falei, essa história do comprimido, eu posso ter ele fragmentado, tem maior superfície de contato, ou inteiro, menor superfície de contato. Então, ó, antiácido demora mais para dissolver na água do que em pó. Em pó demora menos, certo? Bom, nós temos substâncias aí que são chamadas de catalisadores. Os catalisadores são substâncias que eu adiciono à reação química, eles não participam da reação como um reagente ou como um produto, mas eles têm uma função muito importante que é diminuir a energia de ativação. Toda vez que eu tenho uma alta energia de ativação para uma reação química, quer dizer que essa reação química vai ser mais lenta, ou seja, eu vou ter que fornecer muita energia, vai demorar muito até eu conseguir fornecer a mínima energia necessária para a ruptura das ligações do reagente e a formação de novas ligações no produto. Então quer dizer que quando eu tenho uma reação química com baixa energia de ativação, o contrário, ela vai ser mais rápida. Como o catalisador ele tem essa função de diminuir a energia de ativação, ele acelera a reação química. Existem os catalisadores que são encontrados no nosso organismo, que são chamados de catalisadores biológicos. Os catalisadores biológicos são as enzimas. As enzimas aceleram reações químicas que aconteceriam naturalmente sem a presença delas, mas que demorariam muito. E aí o nosso metabolismo ele ficaria muito lento e comprometeria muito, uma série de funções que é necessária para que ele aconteça. Essas reações têm que acontecer de maneira rápida. Então, os catalisadores são isso, enzimas, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.